Bom dia, vamos para mais uma videoaula e o nosso tema de hoje vai ser o substantivo, tá? Vamos abrir o livro de vocês aí na página 26. O substantivo. Para início da aula, aqui tem dois textos, o texto 1 e o texto 2, onde vocês vão ler, vão observar para a gente poder entrar de fato no conceito do que é o substantivo, tá? Este treco serve para você nunca mais esquecer o nome daquele coisa, é o que diz o texto 1. O texto 2 é uma tirinha, né? Onde diz o seguinte: Gatu, você já tem tudo para a escola? Vejamos o avental, a mochila, os livros, o estojo, a maçã. Sempre me esqueço da mesma coisa, à vontade. Bom, tanto na luz quanto na tira, fica claro o papel fundamental das palavras na relação que o ser humano tem com o mundo, né? As palavras, elas são a base da linguagem e, entre outras finalidades, servem para nomear coisas que nos cercam e assim contribuir para a distinção entre uma coisa e outra, bem como para a organização do mundo e das ideias. A palavra, ela é essencial para a comunicação, para a relação do mundo, entre pessoa e mundo, né? Porque a palavra, ela vai nomear. E o substantivo, ele é isso, é tudo aquilo que nomeia os seres, inanimados ou não, nomeia os processos. Em nossa língua existem várias classes de palavras: dicionário, avental, mochila, livro, estojo, maçã, vontade, pertencem à classe dos substantivos. Do ponto de vista semântico, os substantivos, eles podem ser conceituados assim. Olha o conceito que está aí nessa parte amarela. Substantivos são palavras que nomeiam seres, qualidades, sentimentos e processos. Tudo aquilo que dá nome, sejam aos seres, as qualidades das pessoas, as pessoas apresentam diferentes tipos de qualidade, têm os processos, tudo isso é nomeado e pertence à classe dos substantivos. O que significa o substantivo? Tem nessa caixa azul. Do ponto de vista etimológico, o substantivo significa o que está debaixo, ou seja, na base. É a base de tudo aquilo que se diz. A palavra, ela traduz também a noção de substância, de essência das coisas que nomeamos, ou seja, na língua portuguesa existem diversas classes gramaticais e o substantivo é considerado a base, porque é o que vem do início, né? Ele vai nomear todas as coisas que existem. O substantivo e os gêneros. Os substantivos estão presentes em todos os gêneros textuais, mas são essenciais em algum lugar, como listas, verbetes de dicionário ou enciclopédia de receitas, na parte dos ingredientes. Quando vocês forem produzir qualquer tipo de texto, de qualquer gênero, vocês vão estar usando os substantivos, né? Mas existem alguns onde eles são essenciais, né? Aqui está citado as receitas, está citado as enciclopédias, as receitas nas partes dos ingredientes, também as listas, podem ser lista de compras. Eles são essenciais nesses gêneros aí. Aí na página 28 diz assim: do ponto de vista morfológico, os substantivos podem ser conceituados como palavras que apresentam gênero. Quais são esses gêneros? Masculino e feminino. E número, que é o singular e o plural. Avental, estojo e maçã são exemplos de seres. Esses são exemplos de seres, tá, gente? Avental, estojo e maçã. Vontade é um exemplo de sentimento. Perseverança, interesse, honestidade são exemplos de qualidades, ou seja, todos esses são substantivos, se diferenciam apenas no seu conceito. Um é seres, outro é sentimento e o outro é qualidade, viu? Palavras como irradiação, explosão, corrida, disputa, mapeamento, compreensão, que geralmente vão derivar do verbo, eles são exemplos de processos, ou seja, o substantivo ele envolve tudo isso, nomeação dos seres, qualidades e processos. Nessa caixinha azul tem a classificação de substantivos, tá? Tradicionalmente, as gramáticas normativas classificam substantivos em subcategorias. Não há necessidade de memorizar esses conceitos, mas é interessante conhecê-los em caráter de informação complementar. Do ponto de vista semântico, eles se classificam em. Aqui tem a classificação de substantivos, que é comuns, próprios, concretos, abstratos, primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Vou falar um pouquinho de cada um para que vocês possam assimilar melhor, viu? Os comuns são os que nomeiam seres de uma espécie sem particularizá-lo. Exemplo, gato e livro.
Quando eu digo gato e livro, estou nomeando os seres de uma espécie em comum, eu não estou me referindo a um em específico, tá? E por isso é chamado substantivo comum. Já os próprios são os que nomeiam seres em particular. Eles vão destacando-os do conjunto. Por exemplo, Gaturro, aqui tem 2 exemplos, Gaturro e Dom Casmurro. São substantivos próprios, que eu estou me referindo a um ser específico dentro de um conjunto. Os concretos são os que nomeiam seres com existência própria, que não dependem de outro para existir. Por exemplo, um avental, um estojo. Eles não dependem de outros seres para existir, eles têm a sua existência própria, por isso são chamados substantivos concretos. Os abstratos são os que nomeiam ações, qualidades, estados, sentimentos e dependem de outro para existir. Por exemplo, vontade, a honestidade, a explosão, eles são substantivos abstratos, eles dependem de um outro para poder existir. Do ponto de vista da formação das palavras, esses substantivos eles podem se classificar. Eles podem ser primitivos, derivados, simples, compostos e coletivos. Os primitivos, como o próprio nome já diz, são os que dão origem a outras palavras. Aqui a gente tem 2 exemplos, casa e ferro. Eles são substantivos primitivos, eles não são formados de nenhuma outra palavra, tá? Eles vão dar origem a outras. Os derivados são os que derivam de outras palavras. Aqui a gente tem o casebre, que é o derivado da palavra casa, e o ferreiro, que é derivado da palavra ferro. Simples são os que apresentam um único radical. A gente tem 2 exemplos, flor e sol. E os compostos são aqueles que apresentam mais de um radical, beija-flor, girassol, guarda-chuva, guarda-roupa, são substantivos compostos, porque eles vão apresentar mais de um radical. Os coletivos são os que, mesmo no singular, eles transmitem uma noção de agrupamento. É uma palavra que está no singular, mas vai dar a ideia de agrupamento de vários seres. Por exemplo, cardume, quer dizer que são vários peixes. Flora, quer dizer que são muitas plantas. Uma palavra que, mesmo estando no plural, ela vai dar a ideia de agrupamento. É o substantivo coletivo. Vamos agora para a página 29, onde vai falar da flexão desses substantivos. Como que ocorre essa flexão? As flexões são variações de morfemas. De acordo com essa conceituação, consideramos que os substantivos apresentam flexão de gênero. Ele pode variar de masculino para feminino. E de número, ele pode ser escrito tanto no singular ou no plural, viu? O grau, visto por alguns gramáticos como caso de flexão, é tratado aqui apenas como um caso de derivação. O gênero. Como falante nativo da língua portuguesa, você certamente conhece a maior parte do caso de flexões de gênero de nossa língua e sabe o princípio geral da flexão de gênero, o acréscimo da vogal A para indicar o feminino. Quando as palavras estão no masculino, para elas serem transformadas para o feminino, a base é o acréscimo da vogal A. Aqui a gente tem 2 exemplos. Moço, para formar o feminino, é a troca da vogal O pela vogal A. Embaixador, foi tido o acréscimo da vogal A, onde ficou embaixadora, viu? Agora, no ensino médio, convém que você amplie seus conhecimentos sobre o assunto. Para isso, eu vou pedir que vocês resolvam alguns exercícios no final da aula, tá? Lá na página 31, está falando sobre o número. Como falante do nativo do português, você sabe que em nossa língua, o plural se faz com o acréscimo do S nas palavras. Aqui a gente tem 3 exemplos, dente, albo e mãe. Para formar o plural dessas 3 palavras, foram acrescentados apenas a letra S, ficando dentes, albos e mães. Agora, no ensino médio, convém que você amplie também seus conhecimentos sobre o assunto, tá? Temos um quadrinho lá na página 33, onde fala banana, bananas maçã ou bananas maçãs. Isso aqui é uma curiosidade para vocês terem atenção de como a gente vai formar o plural de algumas palavras que são substantivos coletivos, viu? Quando o segundo elemento de um substantivo composto restringe o sentido do primeiro, indicando finalidade, qualidade ou semelhança, os 2 elementos podem ser pluralizados ou apenas o primeiro. Desse modo, tanto bananas maçãs como bananas maçã estão de acordo com a norma padrão, assim como homens rã e homens rãs.
cafés concerto e cafés concertos, navios escola e navios escolas, mangas rosa e mangas rosas, peixes boi e peixes boi e etc. É o grau, que a gramática fala sobre o grau. Em português, o aumentativo e o diminutivo são formados normalmente pelo acréscimo de sufixos, caso em que ocorra derivação sufixal, e podem resultar também do acréscimo de um adjetivo. Vamos ver os exemplos abaixo. Naviarra, naviozão, ele é considerado o quê? Um navio grande, tá? Namorico, namorinho, quer dizer que é um pequeno namoro. Agora, vocês vão voltar lá na página 27, vão responder alguns exercícios para a gente ver se realmente vocês conseguiram assimilar o conteúdo sobre substantivo, tá? Eu peço que vocês respondem a questão 1, 3 e 5 da página 27. Na página 28, somente a questão 1. Na página 29, a questão 3 e 5. A gente vai lá na página 31, está falando sobre número, a flexão de número. Vocês vão responder na página 32 as questões 1, 2 e 3, tá? Para vocês entregarem na próxima aula. Obrigada, bom dia.